Berilândia, um distrito de Quixeramobim, no Ceará, além da extração de berílio, olha só, isso daqui é para ficar de olho. Por quê? Porque nós temos aqui extração de substâncias que as pessoas nem sabem. Um município chamado Berilândia, que extrai berílio. Nós temos o município de Santa Quitéria, onde é uma fonte que está aí, o pessoal tentando montar aí uma indústria de extração de compostos radioativos, né? Então tem que ficar de olho nessas notícias aí. Então vamos lá, Berilândia, no distrito de Quixeramobim, além da extração do berílio que lhe deu o nome, é conhecida pela mineração de feldspato, quartzo, mica, gemas, águas marinhas, turmalinas, epudomene e petalita. Esses dois últimos são minérios de lítio que foram descobertos pelo químico mineralogista político José Bonifácio de Andrada e Silva. Diante das informações, analise as proposições a seguir, tá? Ele fala assim, ó, lítio 7 pode ser convertido em berílio 7 pela emissão de uma partícula beta. Presta atenção, seguinte, ó. Aí tá misturando radioatividade, um monte de coisa, né? Ó, eu tenho a partícula alfa, certo? Tenho a partícula beta e tenho a partícula gama, certo? Aqui é só energia, né? Aqui é só energia. Partícula beta, ó, tem carga -1 e massa 0. Partícula alfa, carga 2 e massa 4. Então, o que acontece quando eu emito uma partícula... Cadê, pai? Uma partícula beta. Eu tenho o surgimento de um elemento químico com um número atômico maior, e só que a massa igual ao que lhe deu origem. Vamos fazer aqui? Se eu pegar, por exemplo, o que ele está pedindo aí, o berílio, tá? Ó, se eu pegar, por exemplo, aqui o berílio, ó, tem um berílio. Se você for lá na tabelazinha fornecida pela faculdade, né? Pela faculdade, não, pelo vestibular aí, ó. Você tem, ó, berílio vai ter aqui 3, né? E a massinha 7, tá? Berílio. O que é que vai acontecer? Ele vai emitir partícula, o que é que ele quer? Partícula beta, né? Partícula beta. Se a partícula beta não leva embora nada de massa, então a minha substância que eu vou produzir aqui, X, ela vai continuar com essa massa 7. Só que, como a carga é negativa, aqui eu vou precisar de um 4, né? Porque o meu balanço aí balanço das contas, balanço das cargas, balanço das massas, balanças dos números aí, né? Presta atenção. Aqui, ó, somatório aqui vai dar 7, aqui vai dar 7. Ok. Somatório aqui, ó, 3, menos 1 com 4, 3. Tá ok. Por isso que tem que aumentar. Aí quando você vai na tabela periódica, quem é que tem o número atômico igual a 4? É justamente o rapaz lá, que eu estou trocando as bolas aqui, né? Deixa eu trocar aqui antes para não precisar editar nada. Aqui, ó. Na verdade aqui é o que? O lítio, ó, lítio, né? E aqui quem vai ser esse? Vai ser o berílio, certo? Lítio, ó, número de prótons 3, berílio, número de prótons 4. E é o que ele fala aqui, tá? Então aqui tá corretíssimo, beleza? O hidreto de berílio é o único composto desse metal que tem natureza molecular. Ele está falando o seguinte, ó, berílio H2, tá? Berílio H2. Ó, por que está errado? Porque ele falou que era o único, certo? Só que eu vou ter o berílio Cl2 também. Aí alguém deve estar se perguntando, mas professor, eu tinha acertado essa daí por outro motivo.
porque ele falou que era de natureza molecular. Aí eu sei que tem muita gente que acertou errando, porque tem uma galera que vai mostrar essas coisas aqui para vocês e esquece de falar que eu tenho aqui, ó, o grupo 1 da tabela periódica, o grupo 2, né? Aí você tem lítio, sódio, papapá, todo mundo aqui vai ser quem? Mais um, né? E aqui, ó, berílio, é, magnésio, cálcio, né? Todo mundo aqui mais dois. Aí você diz que isso aqui, todo mundo aqui faz ligação iônica, né? Ligação iônica. E tá errado. Por quê? Porque o berílio... Ai, pessoal, toma vacina dessa gripe para não ficar como eu, tá bom? O berílio é uma exceção. Por quê? Porque a configuração eletrônica dele, certo? O, faltou a palavra agora. Faz com que ele faça ligações covalentes, diferente dos seus irmãos primos aqui, certo? Então ele forma compostos moleculares. Né? Formar compostos moleculares é fazer ligação covalente. Mas aí qual é o problema, né? Tem muita gente que esquece de comentar isso ou então comenta e passa batido. Mas anota aí, ó. Por isso que é bom resolver questão, tá? Resolvendo questão você pega essas nuances, né? Esses detalhes. Melhor forma de estudar é resolvendo questão. Então, muita gente acertou errando, né? Mas porque isso aqui está certo, essa parte aqui está certa, o que está errado é só isso aqui, ó, certo? Mas enfim, a gente não vai marcar essa daqui, né? Ó, corta essa daqui, beleza? E aí já tem uma estratégiazinha de resolver questão, porque olha só, se a letra 1 está correta e a letra 2 está incorreta, você já eliminaria esta, você já eliminaria esta, você já eliminaria esta, marcaria essa daqui e passava para a próxima voado, certo? Voado. Não tinha mal o que fazer. Mas aqui, como a gente está estudando, a gente vai fazer devagarinho, né? Mas aprenda a resolver a questão. Isso aqui você já marcava e já ia se embora para outra questão, meu filho. É óbvio que seria a letra D, tá bom? Não tinha mal que... Você não tem que provar cada item, não. Você tem que marcar a resposta certa. Tá certo? E como aqui ficaria impossível você ficar em dúvida em alguma, vá-se embora, vaza, tá? Aqui, ó, o que ele fala na 3, ó? Mica, feldespato e quartzo são componentes do granito. Sim, corretíssimo. As pedras preciosas e os cristais formaram-se na natureza por cristalização fracionada. Corretíssimo. O cloreto de berílio apresenta geometria angular? Jamais, porque olha só, cloreto de berílio, tá? Só tem 2 elétrons aqui para compartilhar. Aí vem o cloro para cá. Aí vem outro cloro para cá. Não tem nada aqui, não tem nada aqui. O que é que ele vai fazer com o angular? É linear, meu filho, ó. Linear, tá? Isso aqui está errado. Agora isso aqui está certo, ó. Hibridação SP. Por quê? Só tem, ó, uma ligação, 2 ligações. Então, SP. Se fosse 3, Anies, SPP, ou seja, SP2. Se fosse 4, SPPP. Uma ligação, 2 ligação, 3 ligação, 4 ligação. Então seria o que? SP3. Assim que você faz. Beleza? Vamos para frente?